Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu sou Andréa Peçanha, coordenadora da Unidade de Negócios Sustentáveis do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, uma organização existente há 30 anos com o propósito de conservar a rica biodiversidade do Brasil, com base em ciência, ação e participação. Este é o terceiro evento online que tem o SG como cerne, como centro. Nas duas primeiras edições, também tivemos a parceria do LinkedIn. As discussões online, elas geraram a necessidade de um aprofundamento nos temas da Agenda ESG. E, em função disso, nós criamos, sob o guarda-chuva da ESCAS, a Escola do IP, o curso ESG da Teoria à Prática, em parceria com a BRIA Institute. A primeira edição do curso aconteceu em 2022 e os resultados foram surpreendentes, bem acima das nossas expectativas. Dos 32 participantes da primeira edição, cerca de um terço recebeu promoção após a conclusão do curso e vários deles já estão implementando estratégias e ferramentas em suas organizações que tiveram contato ou planejaram durante as aulas ou as sessões de mentoria. A diversidade dos trabalhos aponta que o programa ajuda o aluno a refletir sobre a agenda ESG de forma integrada, independente do programa, que ajuda o aluno a desenvolver esse trabalho. É bem mão na massa. O evento de hoje é uma amostra das ricas discussões que ocorrem ao longo do curso. Então, eu gostaria de chamar aqui a Adriana Machado, a nossa querida parceira da BRIA, para também dar as boas-vindas a vocês todos e contar um pouco mais sobre o webinar de hoje. Muito obrigada, Andréia. É uma honra estar aqui com vocês, um prazer representar a BRIA, que no inglês a gente fala BRIA Institute, que é uma startup, né? Uma empresa aqui dos Estados Unidos, que foca em aplicar o pensamento sistêmico aos negócios. A nossa parceria com o Instituto IP começou, então, com o gentil convite da Andréia e da Suzana para a gente montar esse primeiro curso, e nós já fizemos webinars e curso, e estamos aqui novamente com vocês, explorando mais a discussão tão necessária, né, do tema ESG e procurando trazer essa perspectiva mais sistêmica, né? Por que é tão importante essa perspectiva sistêmica? Porque a gente vive num mundo complexo, o tema ESG é um tema complexo, e a gente precisa, para entendê-lo melhor, ver as interconexões, as interdependências, saber como integrar de uma forma mais ampla, para a gente poder saber em que pontos a gente consegue intervir para tirar os padrões mais degenerativos e criar padrões mais regenerativos, para promover a saúde das pessoas, das organizações, do planeta, né, em geral. Então, essa abordagem que a gente tem na BRIA é o que a gente faz em parceria com o Instituto IP, nesse curso que é implementado pela ESCAS, né, que é a escola do Instituto IP. E eu, sem enrolar mais aqui, queria só passar então a palavra para a Lucy. A Lucy vai fazer a apresentação dos nossos brilhantes palestrantes, que são professores do nosso curso, que são líderes nas suas organizações, atuam em projetos de ESG das mais diferentes formas. Então, Lucy é a nossa moderadora de hoje. Ela é uma executiva com mais de 27 anos de experiência nas principais infraestruturas do mercado de capitais, como bolsas e clearings, no Brasil e na América Latina. Ela é especialista também em desenvolvimento de negócios, relações comerciais e parcerias ESG. Então, Lucy, muito obrigada e a palavra é sua. Muito obrigada, Adri, obrigada, Andréia, obrigada a todos. Eu estou vendo, tem muita gente acompanhando a gente. Boa noite para todo mundo, muito obrigada por estarem aqui discutindo com a gente, trocando ideias com a gente para fazer desse debate com os nossos especialistas, nossos professores, o mais rico possível, o mais contemporâneo possível. A gente trouxe aqui, eu tenho a honra, né, na verdade, de estar nesse painel e moderar. Os professores, assim, de luxo que a gente traz aqui, são 3, é o Aaron Belink, a Dilma Campos e a Suzana Pádua.
eu vou me permitir aqui fazer uma breve apresentação dos 3 em ordem alfabética, então desta vez começando com homens na sala, né, com o Aron. O Aron é sócio-diretor da ABC Associados, consultor e pesquisador, especialista em responsabilidade social corporativa, consumo sustentável, negócios de impacto e sustentabilidade empresarial. É doutor em avaliação de negócios pela perspectiva ESG, na EASP-FGV, e é professor convidado nessa e em outras escolas, como a FIA e a ESCAS. Boa noite, Aron. Boa noite também para a minha querida Dilma Campos, CEO e sócia fundadora da Nossa Praia, head de ESG da bnpartners.com, conselheira da Ampro, da São Paulo Companhia de Danças e da Solum Capital. Foi Winning Women em 2016, nomeada pela Ernst Young, pela EY, é a nossa TED Speaker aqui do grupo, é coautora do livro Publicidade Antirracista, que foi finalista do prêmio Jabuti de Literatura. Bem-vinda, Dilma. E a minha querida Suzana Pádua, que é a nossa mestre em Educação Ambiental pela Universidade da Flórida e doutora em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília. Cofundadora, para ser em português, do IP, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas, e da Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, a ESCAS, que aqui nos honra, né, e nos permite essa honra de estar aqui discutindo. E ela, enfim, está no ESCAS e no IP. E ela hoje ocupa a presidência do IP e dá aulas na ESCAS, no nosso programa em conjunto, né, do ESG de Teoria Prática, que a segunda turma está acontecendo a partir do próximo mês. Boa noite, Suzana. Obrigada por nos permitir fazer esse debate, trazer essa riqueza de visões, opiniões e essa conexão sistêmica, que eu acho que é um pouco do que nos une, de alguma maneira, aqui nessa sala. Boa noite aos 3. Eu não deixei vocês falarem ainda, mas vou fazer um kick-off, assim, para a gente começar a ouvir vocês e trazer a visão dos especialistas, de fato, que são o que nos interessa ouvir hoje. Nós viemos para falar de ESG, né, ou do ASG, ou dessa agenda de meio ambiente, social e governança corporativa. Bom, o ESG ganhou muita atenção, muito destaque, principalmente a partir de 2020, né, com o Great Reset que acontece lá pelos maiores empresários do mundo nas reuniões de começo de ano, e ganhou, de fato, mais do que a agenda de destaque na imprensa, virou parte da agenda estratégica das corporações no mundo inteiro, né? A gente passou de uma fase de serem algumas empresas para ser um assunto na estratégia de todas as empresas. Golaço por aí. E hoje a gente tem uma discussão pública que envolve os 3 fatores e que eu gostaria de colocar como narrativa aqui para a gente discutir e fazer as visões, né, a troca de opiniões aqui sobre o assunto. Primeiro, a gente tem indiscutível uma transformação da sociedade acontecendo. Então, a ponta do social está sendo bastante impactada e muito demandada para que as empresas sejam parte dessa transformação. Antigamente, o social era muito visto como filantropia, e hoje a gente está, as empresas todas abraçando o social nos diversos aspectos, diversidade, questões, né, com fornecedores, enfim, com os stakeholders todos que estão nessa discussão pública do que é o S do social com essa transformação da sociedade. Quando a gente fala do E, né, ou o A, do ambiental, a gente também indiscutível a agenda de câmbio climático, que, aliás, ganhou urgência, hoje está na pauta do mundo inteiro, a gente tem metas diversas, né, desde a Agenda 2030, que é daqui a pouquinho, virando a esquina, daqui a alguns anos, até o Net Zero, né, a emissão zero de carbono, o offset de carbono, que também é parte da agenda. Então, a gente tem social,
e ambiental, e por muito tempo a gente achou que o G da governança estava muito bem resolvido, porque era o que puxava todo mundo. Mas hoje a gente está vendo, em função de alguns eventos que inclusive vem acontecendo, algumas críticas, em algumas empresas, sobretudo, um tom de conflito com essa questão do G da governança corporativa, que todo mundo achou que estava indo muito bem, obrigada. Então, esse cenário de o assunto ter subido, de estar na pauta estratégica das empresas, mas a gente ainda está tão devedor de questões sociais, ambientais e agora, eventualmente, de governança também, está trazendo críticas, né? A gente vem escutando diariamente nos jornais, até escutando alguns pontos mais, né, fora assim, do processo, dizendo que temos que, alguns, né, dizendo, temos que trazer uma agenda anti-ESG, não é? O ESG. Então, vamos começar abordando essa emergência, né, do ESG e como a gente se confronta com essa realidade, assim, da emergência das coisas que estão acontecendo e a gente ainda esperando para dar resposta e como a gente aborda tudo isso no interior, eu diria, das empresas, mas quero ouvir a opinião de vocês. Então, vou começar com o Aron. Aron, você que está há anos como consultor, especialista, professor, trazendo essa agenda para o cerne, né, e para a estratégia de muitas empresas. Como é que você vê o avanço que a gente chegou? Eu estou certa de dizer que a gente chegou na agenda corporativa, na estratégia corporativa, mas a gente ainda deve muito para entregar para a sociedade? Então, bom, boa noite, né? Obrigado aí Boa pelo noite. convite, é um prazer estar conversando novamente com vocês, né? Dilma, a gente não tinha se encontrado ainda, né? Prazer. E acho que, assim, né, bastante gente também, parabéns para a ESCAS e para né, a organização, né? Realmente muito bacana, né? Estamos com quase 150 pessoas participando, isso é muito legal. Então, assim, pegando a tua pergunta, Lucy, eu acho que certamente teve essa explosão, né, do ESG, vamos dizer assim, esse grande crescimento, e a discussão, né, sobre nós estarmos indo longe demais com o ESG, essas empresas estão avançando demais, e se estão chegando num limite, né, como você colocou, até provocando reações anti-ESG e tal. Acho que é uma discussão que ela acaba talvez tirando o foco do que realmente a gente quer dizer quando a gente fala ESG, né? O que de fato é isso, e acho que essa é uma discussão super importante, né? No curso a gente discutiu isso, e vamos discutir agora na próxima edição, exatamente o que significa ESG e o fato de que existe uma confusão indevida, né, entre ESG e sustentabilidade. Então, muita gente se comporta, trata como se ESG fosse um novo nome para a sustentabilidade, ou se fosse a sustentabilidade pensada de uma maneira mais estratégica, né? E acho que isso é um erro grande, né? Primeiro, eu acho que tem uma questão que muitas vezes as pessoas se confundem quando pensam que sustentabilidade é só ambiental, né? Sustentabilidade, apesar de que, né, ela nasce de uma discussão ambiental, já está muito consagrada a ideia de que a sustentabilidade empresarial tem a ver com o conjunto ambiental, social, econômico em que a empresa está inserida, ou seja, não dá para uma empresa querer ter sucesso num ambiente que está se desagregando, seja por questões ambientais, seja sociais, seja econômicas. Né? Dentro do econômico, a gente está pensando também a parte da governança. Né? O desenvolvimento sustentável tem esse tripé, no ESG, o econômico ele está colado ali na ideia da governança. Então, eu acho que uma parte da confusão tem a ver com essa mistura de conceitos, né? E para a gente poder desmisturar um pouquinho, acho que é importante pensar sempre que ESG tem uma lógica, que é a lógica de negócios e a lógica de se procurar incorporar na análise dos negócios perspectivas que não são tradicionalmente percebidas
nas métricas e nas formas de gestão tradicionais, que estão olhando essencialmente o financeiro e a competitividade comercial das empresas, eventualmente avançando para alguns outros recursos estratégicos, mas muito imediatos, né, como conhecimento, retenção de talentos, atração de outras pessoas. E o ESG nasce lá atrás, em 2004, né, não é de hoje, né, uma sigla já antiguinha, né, quase 20 anos aí, onde o que se quis trazer com isso foi exatamente focalizar para a visão, especialmente de investimento, visão financeira, mas que depois migra para a gestão como um todo, essa ideia de que uma boa gestão da empresa tem que levar em conta não só as questões mais imediatas, mas também ampliar esse leque. Então, quando a gente fala, né, num ESG pensado no sentido mais estrito, nessa visão empresarial, a gente sim está devendo e está faltando, não tanto pelo que a empresa entrega para a sociedade, mas sim pela capacidade de gerenciar essas variáveis, né? Ou seja, a tecnologia que a gente tem nas empresas para gerenciar variáveis ambientais, sociais e entender como isso se conecta com o negócio, são muito menos desenvolvidas do ponto de vista de negócios do que as outras metodologias tradicionais. Então, acho que esse é um ponto em que o ESG ainda carece muito de ferramentas para poder entregar, numa linguagem empresarial, essa condição de levar em conta essas variáveis tão diferentes. Do outro lado, mesmo quando a gente pensa em ESG, já vou concluir aqui para poder passar a bola, quando a gente pensa em ESG como uma coisa mais próxima da sustentabilidade, da contribuição das empresas para a sociedade e para o meio ambiente, que é uma visão que vai saindo dessa visão mais pragmática e se aproximando da visão da sustentabilidade, a gente também está devendo no sentido de que não é totalmente claro qual é a contribuição esperada de uma empresa para a sociedade, além daquilo que é a sua obrigação de cumprir os termos contratuais, de obedecer às leis, de pagar os impostos, né? Se espera mais das empresas, mas o que exatamente se espera? Né? Tem problemas do mundo que não dá para imaginar que as empresas vão resolver sozinhas o que seja responsabilidade de uma empresa. Mas também está claro que os grandes problemas do mundo, que os ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, colocam, não serão resolvidos só pelos governos ou só pela sociedade civil. Então, as empresas precisam entrar nessa agenda. Então, essa acomodação ainda está em curso e provocando, como você falou, reações, no sentido até de que vai ter gente que acha que isso está sendo uma dispersão das empresas, e daí um pouco a questão do anti-ESG, que a gente vai poder conversar um pouco mais. Tá certo. Eu acho muito boa essa perspectiva, assim, do quanto as empresas podem trazer de contribuição, não só utilizar, vamos dizer, do ambiente, né? E aí eu estou colocando ambiente, não só o meio ambiente, mas tudo que cerca as empresas e usufruir, né, e participar e encorajar, né, enfim, formas econômicas de construir tudo isso, mas como contribuir também para uma melhora e para uma, eu diria, uma longevidade, né, das próprias empresas e do mundo, do planeta. E falando em planeta, Suzana, queria te chamar aqui, que eu acho que falar de verdade, assim, de questões ambientais, não tem ninguém mais especialista que eu gostaria de ter aqui nesse painel que não fosse você. Suzana, assim, é uma vida dedicada, né? A gente vê o teu currículo, acompanha a tua história, e é uma vida dedicada a essa questão ambiental, né? De maneira geral, assim, sintetizando. Na tua visão, a gente avançou ou a gente está parado no tempo ainda, como eventualmente pode sugerir quando a gente escuta, né, e lê nos jornais todo dia a emergência ambiental? Parece que as coisas continuam acontecendo, a gente reduz um pouco daqui, um pouco dali, mas a necessidade de trabalhar, de fazer uma coalizão pública e privada para uma sustentabilidade do meio ambiente ainda parece muito frágil. Queria ouvir tua visão disso. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos que estão presentes, aos palestrantes, à nossa equipe. É uma noite memorável mesmo, porque ter tanta gente, né, de noite participando é muito, muito, muito gratificante. Mas o tema é muito importante, né? Então, a tua pergunta, ela é
eu acho que ela é muito significativa, Lucy, porque a gente avançou em muita coisa, mas o que acontece é que hoje a tecnologia ajuda na devastação de uma maneira bastante agressiva. Então, se antigamente, imagina, você levava horas para cortar uma árvore, hoje você corta uma floresta em segundos, né? Então, é tudo muito violento, se a gente for pensar nesse sentido. E o tempo está se esgotando, então, assim, havia sempre limites, né? A gente andava assim na fronteira, a gente ia para a fronteira. Tanto que a Amazônia é conhecida pelo arco do desmatamento, né? O arco do desmatamento foi o que aconteceu, na verdade, no mundo. O mundo, cada vez as fronteiras foram ficando mais longe, e porque as pessoas iam buscando recursos cada vez mais longe, porque a humanidade é insaciável. Então, assim, primeiro para mim, a questão ambiental e, na verdade, o socioambiental, porque a gente começou também a tratar das pessoas, principalmente nos locais onde nós estávamos trabalhando, porque muita gente, a gente está num país mega diverso. Então, quem é brasileiro tem uma responsabilidade imensa, porque nós vivemos num país que tem a maior riqueza de tudo, mas também tem uma grande riqueza nos povos originários ou nas culturas regionalistas ou na nossa cultura africana, né, Dilma? Então, olha o quanto que a gente e a gente se coloca sempre como um ser superior, etc., e não vê o resto. A visão da gente, ela é limitada, e é isso que eu acho que a gente precisa mudar. Mas nós estamos chegando a um ponto que é o que vários cientistas falam, que é o point of no return, né? É o tipping point, é o ponto de não ter mais como reverter. Então, as mudanças climáticas, elas são uma prova disso, né? Nós chegamos a esse ponto por falta de visão, de valorização da natureza, de não perceber o quanto que nós dependemos. E de fato, até poucos anos atrás, o mundo das ONGs, que é o meu mundo, era muito assim visto como as ONGs são contra as empresas, né? Havia uma dicotomia. Não tem mais isso. Isso acabou. Então, há avanços de consciência, tem pensadores escrevendo coisas incríveis que valem a pena ser lidos, e essa visão mais integrada, essa visão como a Adriana chama de visão sistêmica, aliás, muitos autores chamam, mas a Adriana é uma defensora da visão sistêmica, e cada vez mais está sendo necessário. Agora, tudo que é novo, a gente sente. Quando você quiser que eu pare, você me avisa, Lucy, se eu for demais. Mas tudo que é novo, há uma resistência, né? Porque as pessoas têm resistência a tudo que assim, não, agora o ESG. O ESG não teve tanta resistência porque entrou no mundo financeiro. Mas até então, você imagina, quando começou a parte econômica, o Banco Mundial tinha um grande cientista, economista, chamado Herman Daly. O Herman Daly tentava botar meio ambiente na equação. Tem os inputs, né, que é tudo que vem da natureza, tem a produção e o consumo, etc., e depois os outputs, que são as externalidades com as quais a gente vai ter que lidar. E ele tentava botar isso tudo num oval environment, né, o meio ambiente. Voltava para ele sem o desenho. E ele era diretor do Banco Mundial. Então, vocês veem a resistência que foi de perceber, ou de querer perceber, que o mundo é limitado. Não adianta você tratar o mundo como ilimitado. Ele é limitado. E as próprias empresas, elas vão ter um futuro questionável se elas não perceberem e não tratarem o meio ambiente de uma forma mais, eu não vou dizer mais ética, mas com mais consideração, com mais cuidado. E as pessoas também, porque é um conjunto, né? Nós fazemos parte de tudo isso. Sim. Esse conjunto que você fala, Suzana, que eu acho que podemos falar de relações sistêmicas aqui, hoje tem uma palavra da moda, ecossistema. Então, a gente está falando literalmente, né, dessas relações, desse conjunto de atores que agora não estão isolados, que eu acho que tem um reconhecimento agora de que juntos somos melhores, né, juntos somos mais fortes. Mas, como você bem colocou, esse ecossistema
que de alguma maneira já reconhece o social como não como filantropia, talvez, né? Eu quero ouvir a Dilma agora, né? Não apenas como filantropia, mas como parte da sociedade, avançou de alguma maneira. A gente está pela primeira vez, e eu estou falando aqui da minha cadeira de coordenadora de um grupo de trabalho de diversidade no mercado financeiro, que começou discutindo diversidade de gênero e hoje discute racial, etnia, PCDs e uma série de coisas, que foi criado pela CVM, pelo BID. Né? Então, acho que a gente tem hoje espaços para abordar isso, para discutir essas temáticas e como levar para as empresas propostas e soluções. Então, acho que a gente chegou num ponto que talvez fosse imaginável 10, 15 anos atrás, porque hoje a gente consegue falar sobre isso, mas falar só não é suficiente, né, Dilma? Eu acho que você ter escrito um livro nos anos quando ainda não se falava sobre isso, né, ter ganho um prêmio Jabuti, e hoje está, né, como, além de tudo que você faz, você é também conselheira de empresas do mundo, né, corporativo. Como é que você vê que as empresas estão realmente fazendo essa transição e agindo ao invés de só falando e só reconhecendo que esse é um tema, mas agindo na prática para que a gente tenha uma maior diversidade, uma maior participação do S, né, para ele ser forte, alto, né, em caixa alta e em negrito nessa agenda? Bom, primeiro, boa noite, Lucia, é um prazer estar aqui com Suzana e Aron, e nesse curso aí capitaneado pelo IP e pela Briada, Adriana. Eu acho que você puxou uma palavra que eu gosto muito de falar, que o ESG é uma jornada, né? E é uma jornada de conhecimento, inclusive das próprias empresas, e entender a limitação do mundo, como a Suzana tão bem colocou, dos recursos e tudo. Mas para mim tem uma mudança aí, quando as empresas começam a se colocar e se autodefinir como ecossistemas, porque sempre foi tudo muito separado. Eu sou a empresa, você é fornecedor. Então, a relação que se tinha, né, ali era uma relação já muito característica de quando você olhava o Brasil, né, completamente desigual. E aí você vem com as empresas se definindo, se autodefinindo ecossistemas, entendendo que toda a cadeia que ali perfaz, de fornecedores, de colaboradores, está tudo interligado, a natureza está interligada, a questão social do país onde ela está interligada, a questão da governança. A gente falava antigamente sobre ética, né? Hoje a gente fala sobre governança. Então, assim, eu não vejo nenhum tema novo, eu vejo os temas se juntando numa pauta e amadurecendo. E como toda coisa, ou como toda coisa nova, ou como toda tendência, né, nasce uma contratendência, que é esse movimento contrário de puxar para trás aquilo que já está indo para frente, não é o que precisa ir para frente, ele já está indo para frente, porque a gente não consegue hoje ver o mundo e as empresas se desenvolverem. Quando eu digo empresas, né, as empresas também entenderam a sua função social, que os próprios consumidores começaram a cobrar. A gente sabe que só o social não muda, sem política pública a gente não vai para frente, mas elas entenderam sendo parte desse movimento de mudança. Então, quando a gente começa a olhar isso, e começa a olhar o quanto a gente andou, eu digo que ter uma mulher preta em conselho era uma coisa inconcebível, até 4 anos atrás. Né? Então, o que aconteceu há 4 anos atrás que também catapulta esse movimento social quando a gente fala de diversidade e inclusão na questão racial? A gente tem um fenômeno que começa com uma mulher que é quase que apagado da história novamente, porque a Breonna Taylor começa nos Estados Unidos através do seu assassinato, né? Uma questão racial puxada em seguida por George Floyd, e que isso, né, tem uma explosão e catalisa o mundo inteiro. É uma coisa que acabou saindo dos Estados Unidos e invadindo o mundo inteiro. E o Brasil, nessa questão,
tem uma questão social muito importante. A população preta é mais de 53% hoje do Brasil. A maior população que existe no Brasil, com 26%, é de mulheres pretas. E aí, quando você olha tudo isso se juntar, sem o movimento empresarial de inclusão dessas pessoas que foram excluídas toda uma vida, não acontece. Mas quando ele acontece, ele vem à contratendência. Então, a gente tem exemplos aí, como do Magazine Luiza, fazendo todo um projeto de inclusão para trainees pretos, que recebeu uma série de críticas assim que ele foi lançado. Então, a contratendência existe. E aí, em seguida, vem outras empresas fazendo o mesmo movimento de vagas afirmativas, de questões parecidas de inclusão. E aí você chega em 2023, aonde a gente consegue entender o quanto de inovação e de criatividade, ter cabeças diferentes pensando para o mesmo problema complexo, a gente pode achar diversas soluções. E muitas vezes não só pensando de um patamar, de uma técnica exclusivamente aprendida em escolas, mas que trazem experiências de vida incríveis de como sobreviver uma vida inteira para dentro das empresas. Então, eu vejo essa pauta do ESG cada vez mais à frente, embora tenha toda tendência, vai ter uma contratendência, não há mais discussão, né, sobre isso. Mas o crescimento e a movimentação social das empresas em relação à diversidade e inclusão realmente mudou. E mudou em todos os sentidos. Eu falo em LGBTQIAP+, eu falo na questão do PCD. A gente entende isso, né? A pandemia aí abriu outros caminhos na questão também dos PCDs de locomoção, de poder trabalhar dentro das suas casas. Então, assim, o mundo, ele está não tem como desconectar isto. Né? Esse ecossistema é uma coisa só, não é cada empresa um ecossistema, nós somos um ecossistema só, né? Essa coisa dessa visão sistêmica que a Adriana traz muito, não tem como desconectar, ou a gente vai junto, ou a gente não vai. E aí eu quero lembrar aqui uma frase do poeta Emicida, que tudo que nós tem é nós. Maravilhoso, né? É o que tem, né? É o que tem, então a gente precisa viver com o que tem, tá certo, muito certo. Uau, vocês me deixam até sem palavras, tá difícil moderar esse painel com tanta gente brilhante. Mas eu estou capturando aqui a gente falar de ecossistema, ou de redes, ou de conexões, ou stakeholders, né? Acho que reconhecer que as empresas são parte desse processo de soluções para o mundo, né? A gente tem, ao mesmo tempo, um planeta ainda gritando, né? Eu acabei de ver hoje, bom, teve terremoto, que aí não tem muito o que fazer, mas incêndios, né? Florestais, enfim, aqui na América do Sul, matando muitas pessoas. Temos as enchentes que acontecem aqui, né? Todo ano a gente tem dramas desse tipo. E a gente consegue ver algumas ações que eu acho que ficaram muito claras na pandemia. Eu reconheço aqui que eu nunca tinha visto programas de empresários, de grandes empresas, fazendo programas em comunidades, como nós vimos durante a pandemia. Gente que levou desde remédio, máscara, álcool gel, sabonete, até alimentos, enfim, condições para as pessoas sobreviverem. Mas eu ainda tenho a impressão, e eu queria provocar essa questão aqui com vocês todos, de que o que a gente está vendo, e eu acho que tem muitos avanços, nós estamos aqui concluindo que tem muitos avanços, mas o que a gente está vendo são avanços de nichos de empresas, talvez, de nichos, né, do ambiente corporativo. A gente vê, obviamente, os dados das empresas listadas. Várias estão nos rankings mais altos de governança corporativa, do Novo Mercado. Algumas só dessas estão em boa imagem, né, bons resultados, né, entregues com a questão da diversidade,
Com a questão do meio ambiente, acho que ainda a gente tem muita falta de ver políticas e produtos dirigidos para influenciar, implementar, de alguma maneira incentivar, né, por exemplo, o financiamento para iniciativas de renovação de matriz energética ou de energia limpa de alguma forma. E tem um mundo de empresas pequenas, médias, que não estão na bolsa e, portanto, não precisam entregar resultados, né, financeiros, os números que o Aron estava trazendo aqui para a gente, e que estão, talvez, fazendo muito e estão fora do radar, ou realmente nem estão preocupadas, porque elas não aparecem mesmo no radar, então eles nem estão preocupados com greenwashing ou social washing. Quero ouvir de vocês três um pouco essa reflexão, porque no final, o que eu estou entendendo aqui é que trabalhar o E, o S e o G é, de alguma maneira, fazer com que as empresas e o planeta e a sociedade sejam perenes. Eu vou usar aqui, fazer um trocadilho com o que o Aron falou. Ele falou que sustentabilidade é diferente de ESG, mas vamos pensar aqui que tudo isso junto consegue levar a uma sustentabilidade no longo prazo das empresas, da sociedade, do planeta. Como é que vocês veem, né, essa falta de visão do que está acontecendo no dia a dia? Nós estamos falando de 100 milhões de CNPJs, né, de empresas, de estabelecimentos comerciais, de alguma maneira, de CNPJs que existem no Brasil, contra 400, 500 CNPJs, que são os que estão na Bolsa, que são os que estão listados na Bolsa e entregando resultados. A gente deveria, como país, trazer mais à tona, mais, né, dar visibilidade para outras empresas, criar uma espécie de matriz país para a gente conseguir dar visibilidade para as boas iniciativas que estão acontecendo, e eu acredito que se a gente não mostrar isso, a gente não incentiva as outras empresas. Estou certa nesse meu raciocínio aqui? Quem começa? Acho que eu vou trazer uns comentários, uns dados, pode ser, moças? Desculpa, eu pulei na frente, mas é que acho que tem umas coisas interessantes. Eu fiz agora, na ABC da minha empresa, a gente fez uma pesquisa de nível nacional para o Sebrae sobre exatamente a percepção da agenda ESG por micro e pequenas empresas. Né? Eu não posso passar os resultados, porque senão vai ser um spoiler muito grande, mas assim, isso deve ser publicado em breve, né, pelo Centro Sebrae de Sustentabilidade, mas foi uma pesquisa grande, 3.000 e tantas empresas no Brasil todo, ouvidas por telefone, foi bem representativo. E uma coisa que se percebeu ali, que acho que dá para comentar, é que uma coisa interessante é que uma parte relativamente pequena das empresas, 1/3 mais ou menos, diz que já se sentiu pressionada nessa direção. Né? 30%, né? Mais ou menos uma médiona, assim. Por outro lado, uma grande maioria, assim, mais de 80%, entendem que elas têm práticas adotadas, elas fazem alguma coisa e dão importância. Então, tem uma certa distância ali entre a percepção de demanda, de pressão, e a percepção de importância e adoção de práticas. Isso é uma coisa bem interessante para poder entender um pouco como que isso chega, né, nesse universo de empresas. E o que a gente está imaginando a partir dessas questões é que, especialmente nas pequenas e médias empresas, ou micro e pequenas empresas, nós estamos vendo uma situação em que a convicção dos líderes ela é um fator muito importante, e a conexão que essas pessoas têm com os seus públicos mais diretos, independente de se sentirem pressionadas ou não. Né? Então, acho que a consciência de que nós fazemos parte de um ecossistema, de que o planeta precisa ser levado em conta, de que os limites ambientais e sociais estão aí e fazem diferença, ela é muito relevante. Né? E isso tem sido percebido. Por outro lado, as ferramentas para atuar sobre isso são limitadas ainda. Então, a nossa agenda avançou muito, tem muita coisa, como a Dilma falou muito bem ali, né? Coisas que seriam impensáveis há um tempo atrás, não muito tempo atrás, hoje elas são assim, demandas óbvias, mas que ainda assim não acontecem na escala necessária, e ainda vai demorar para elas chegarem na escala. Então,
eu acho que existe é muito importante mostrar as boas práticas, é muito importante que a gente reconheça o que está sendo feito, isso certamente tem um valor muito grande, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que, assim, as empresas, e especialmente as empresas grandes, elas têm uma dificuldade de incorporar novas lógicas nas suas ferramentas de gestão. Então, a gente percebe que, muitas vezes, assim, alguém perguntou aqui no chat sobre, né, se uma empresa pratica ESG. Né? Na verdade, não existe uma definição do que seria praticar ESG. Né? Na verdade, considerar aspectos ambientais e ou sociais e ou de governança na gestão. O que significa isso? Significa a empresa economizar água, gerar menos resíduo, apagar a luz e ter uma política de contratação mais inclusiva? Isso resolve ou ainda tem muito mais coisas que têm que ser levadas em conta? Né? Isso é suficiente? Se todo mundo fizer isso, a gente vai resolver os problemas do mundo no ecossistema? A gente não vai. Então, assim, existe uma... Mas vai melhorar? Obviamente que vai melhorar. É bom que aconteçam, é bom que façam. Então, eu acho que, assim, ESG, a rigor, é saber se uma empresa está adotando práticas ambientais sociais de governança que fazem sentido para o tipo de impacto que ela gera, fazem sentido para o desenvolvimento dos seus públicos, do seu negócio, fazem sentido para o desenvolvimento do território em que ela está colocada. Então, a gente tem que levar em conta o ESG no contexto. Né? Não é igual para todo mundo. Não é igual dependendo do impacto que a empresa gera, da mudança que ela pode causar para bem ou para mal e do território que ela está impactando. Então, tudo começa com uma discussão, com uma reflexão sobre impactos. Né? E aí é uma coisa que não dá para se alongar aqui, mas a gente, no curso, discute muito isso, porque exatamente é a chave da coisa toda. Quem dá continuidade? Posso seguir? Então, eu adoro essa ideia de exemplos bem-sucedidos, sabe? A gente, olha, psicologicamente, né? Eu tenho uma filha psicóloga, então eu estou sempre conversando com ela. O mundo não aguenta mais notícias ruins e a gente precisa, de algum jeito. Tem uma pergunta aqui do Ângelo Rodrigues Carvalho, se ele está sendo muito negativo, que a gente está falando só de coisas positivas. Ângelo, você me desculpe, mas eu sempre tento buscar um lado positivo para poder ter gás para enfrentar o que a gente sabe que é no dia a dia. Então, eu vou dar alguns exemplos. Quando foi em 2006, se eu não estou enganada, a COP foi em Curitiba, a COP da Biodiversidade. Nós conseguimos, o IP, junto com o Fumbio, que é uma organização grande do Rio de Janeiro, promover uma mesa redonda com 5 empresários. A mensagem de 3 deles, grandes empresários brasileiros, muito bem-sucedidos, a mensagem deles não havia ainda ESG da forma que a gente está hoje em dia, tão, sabe, era uma ideia realmente, como o Aron está falando, era uma convicção. Eu quero fazer direito, eu vou fazer direito porque eu acredito nisso. Qual foi a mensagem que eles passaram? Que quanto mais corretos e éticos eles eram, tanto com o lado social como com o lado ambiental, e não tinha essa visão, quer dizer, o triple bottom line já existia, a gente sabe disso, mas eles estavam realmente preocupados na contribuição que a empresa deles estaria dando. E quanto mais éticos eles eram, mais lucrativos também. Isso me deu... Eu quis publicar, e um deles, a empresa de um deles, não permitiu. Mas eu acho que essa é uma mensagem que precisa ser alardeada, e não adianta ser alardeada por mim, Suzana, do IP. Eu sou uma ONG, a ONG não é ouvida. Hoje já tem um pouco mais de interface. E só para contar uma historinha, o Cláudio, meu marido, que foi o fundador do IP junto com um grupo pequeno, né, mas foi o mentor inicial, ele era do mundo empresarial. E ele ficou tão infeliz com o que estava acontecendo no mundo empresarial, porque ele queria salvar a biodiversidade do Brasil. Na época, 35 ou mais anos atrás, não havia espaço. Você tinha que escolher. Eu acho que hoje há essa oportunidade de integração.
E, sinceramente, eu nunca tinha pensado nisso. Eu fui pensando na medida que vocês foram falando. E essa integração, eu tenho pensado muito numa coisa que vai ser considerada piegas agora, mesmo que o Ângelo vai achar que é completamente fora do mundo. Mas os nossos valores, eles precisam incluir e levantar uma bandeira de amor pela vida. Nós esquecemos o que é isso. E aí, Dilma, não teria nenhum tipo de resistência ou de racismo, seja lá o que for, sabe? Segregação. Se a gente fosse educado, se a gente fosse, de algum jeito, incentivado desde pequeno a ver a vida com muito amor, todas essas diferenças elas iriam ficar bem mais tênues. Mas, claro, eu estou falando num pensamento que eu sei que é considerado piegas e romântico, idealista, utópico. Estou acostumada, eu sou tratada, eu já sou chamada assim há muito tempo. Mas eu acredito nisso. E o IP tem essa base, né? Quer dizer, o E no IP, ele está no DNA, o S também. Essa integração com o mundo empresarial, ela é nova, de uma certa maneira. A gente começou com parcerias. Andréia, que está aqui, é a coordenadora da Unidade de Negócios Sustentáveis, que foi fundada em 2002. Então, assim, a gente, desde 2002, nós estamos levando muito a sério as parcerias, e temos parcerias muito boas, mas precisa, sinceramente, o planeta precisa de muito. Então, é isso. É isso aí. Dilma, tua visão. Gente, o que falar depois de Suzana Pádua, né? É difícil, essa professora, gente, eu vou falar, assim, traz anotação na aula dela, na aula do Aron, não é uma folhinha, não, traz o caderno inteiro, porque tem muita anotação. Mas da pergunta que você fez, eu queria puxar, até porque eu achei bem interessante o Aron colocar como as micro e pequenas empresas estão sendo pressionadas, e estão sendo pressionadas sim. Essa história do ecossistema, da empresa falar, eu estou aqui e todo mundo precisa seguir, eu preciso espelhar as minhas boas práticas de governança, as minhas boas práticas sociais e ambientais, inclusive nos meus fornecedores, que são as pequenas, muitas vezes, e microempresas. Elas estão sendo, sim, há esse movimento muito claro dessa pressão dentro dessas empresas para que elas tenham um aumento de maturidade no ESG, próximo do que as grandes empresas estão caminhando. Então, eu vejo sim, por exemplo, eu vejo fundos como esse que eu sou conselheira, o Solon Capital, da Mônica Blatita, que é um fundo que só aplica em empresa que tem boas práticas ESG. Ela pode não ter uma grande maturidade ainda, mas se ela nasce entendendo que é regeneração, economia regenerativa, capitalismo regenerativo, se ela nasce assim, já é uma empresa que pode ser apresentada para esse fundo. Então, a partir do momento que a gente entende, né, a história foi sempre colocada assim. Né? A história, não adianta, a história é uma pressão econômica, porque a gente vive nesse mundo. Então, quando você está ali, né? Claro, Suzana, pode acrescentar qualquer um dos detalhes. Então, é muito bacana a gente olhar isso, e, de fato, assim, eu acho que a gente que fala de ESG, que está no lado social, que está no lado ambiental, ainda distante, se juntando agora à questão da governança, somos ativistas, e o ativista é aquele que precisa acreditar no positivo, senão ele não acorda amanhã para falar para um monte de empresa, gente, então, cadê a diversidade aqui? Eu quero entrar aqui, quero ver um espelho do que é a população brasileira, né? E eu não estou vendo aqui nessa empresa isso. Oi, Suzana, fala. É que eu me lembrei de a Graziella Comini, que é professora da USP, da FIA, e também é conselheira e vice-presidente do IP. Ela fala uma coisa que é muito interessante, não são só as grandes, elas custam às vezes a conseguir adotar, porque é uma máquina, mas as pequenas elas ousam.
E, às vezes, elas servem de exemplos. Eu acho isso tão inspirador. Elas servem de exemplos para que outros copiem. Então, ter vamos dizer, uma plataforma de boas práticas seria o máximo. É a mesma coisa que eu falo sempre para os empreendedores socioambientais, né? Que tem a Choca, a Folha, etc. Por que a gente, sabe, a gente precisa de uma plataforma de boas práticas para a gente poder, de algum jeito, se inspirar. E eu acho isso interessante. Sim. Não, é isso. E essa pressão não vai parar. Não vai parar porque as pessoas entenderam esse mundo finito, né? Então, cada vez mais vão ter pressão, cada vez mais. Gente, para se credenciar hoje qualquer empresa, se você não tiver, mesmo tendo 10 pessoas de colaborador, eles te pedem um censo. Como é que está o censo da diversidade aí na sua empresa? Quantas pessoas tem? Quem são essas pessoas? Descreva aqui as práticas que você faz para que essas pessoas tenham letramento, né? Letramento da diversidade. Então, assim, a pressão não vai parar. Não vai, porque é justamente para que a gente possa construir esse mundo melhor. Sim. E aqui eu tenho algumas perguntas, vou começar a fazer as perguntas do público aqui. Eu sei que o Aron já deu uma espiada, até já respondeu alguma, eu acho que a gente já tem até algumas respostas colocadas, principalmente para quem pergunta de pequena e média empresa. Eu acho que a pesquisa do Sebrae, estou atenta, viu, Aron? Vou ficar esperando a divulgação para não ter spoiler aqui, mas vou esperar a divulgação para a gente poder, quem sabe, se der tempo, já colocar na pauta do curso, que é no mês que vem, vamos ver se sai até lá. Como saber se as empresas na minha região trabalham com ESG? Eu acho que a plataforma, né, essa coisa de juntar todo mundo e a gente conseguir dar visibilidade, acho que é um ponto que, né, ainda falta. Talvez a pesquisa do Aron consiga dar um pouco dessa visibilidade de quais são as empresas que trabalham com ESG. Mas, Aron, você tem alguma dica de onde a gente encontra dados consolidados do ESG no Brasil? Acho que, na verdade, dados consolidados a gente não vai ter, né? O Brasil, tadinho, é duro ter dados aqui, e ainda foram boicotar o censo para ajudar agora, né? Mas o fato é que, assim, não tem assim, uma coisa consolidada. Eu acho que a gente tem um caso muito importante ali, até respondendo um pouco algumas perguntas que apareceram. Assim, para entender se alguém, uma empresa, está atuando de uma filosofia ESG, vamos dizer assim, o X da questão é entender, primeiro, se a empresa parou em algum momento para pensar nos impactos que ela causa. Esse é o ponto essencial, ou seja, fazer uma coisa que ajuda o mundo porque alguém achou bonito fazer aquilo, pode ser muito legal para quem está sendo ajudado. Então, eu quero cuidar dos velhinhos. Legal. É importante cuidar dos velhinhos, a gente tem que fazer isso mesmo, né? E é importante que as empresas ajudem, é importante cuidar, né, de situações extremas. Mas, pensando em termos de gestão empresarial, o X da questão é que tipo de impacto aquele negócio está causando, seja negativo, né? Ela está destruindo algum tipo de riqueza, dificultando a vida de pessoas de alguma maneira, seja do ponto de vista positivo. Ao operar, ela está ajudando a avançar e superar desafios, problemas que existem. Então, a primeira coisa é olhar as questões dos impactos. A partir disso, a gente vai saber se a empresa está trabalhando para diminuir os impactos negativos e aumentar os impactos positivos. Se ela está fazendo isso, ela seguramente está num caminho que tem uma filosofia de ESG colocada. E ela vai estar tanto mais funda nesse caminho, quanto mais ela tiver uma visão ampliada desses impactos, porque, de uma certa maneira, né, e isso que move muitas empresas, ela vai estar entendendo a ideia do ecossistema, da visão sistêmica. O que ela está gerando de benefício vai tornar o ambiente melhor e vai se reverter para ela também, né, no médio e longo prazo, às vezes até no curto. Né? Alguém perguntou se tinha uma vantagem econômica. Pode ser que tenha. Então, parar de desperdiçar energia elétrica e água tem uma vantagem econômica. Ter um produto com mais desempenho do que o do concorrente vai ter uma vantagem econômica. Outras talvez seja mais a longo prazo, mas essa visão é o X da questão. Tem uma pergunta rapidinho aqui sobre a norma BNT, né? A norma BR 2030, né? BR 2030, PR 2030, que é uma norma que foi lançada agora, no finzinho de dezembro,
E, assim, eu fiquei positivamente surpreso com a qualidade dessa norma. Eu tinha uma preocupação grande do que ia sair dali, eu acompanhei um pouco o processo, mas ficou muito boa. Então, assim, ela não é disponível publicamente, gratuitamente, tem que ser comprada, né, no site da BNT, mas qualquer um pode comprar. E é uma norma muito interessante. Eu acho que ela tem ali uma clareza do ponto de vista de conceitos, de estruturação, que é bem prática, e acho que ela é uma coisa que vale a pena se prestar atenção. Estou falando muito pouco dessa norma, achei legal que alguém perguntou dela aqui. Alguém perguntou sobre a relação entre ESG e GRI, né? ESG, Práticas Ambientais Sociais de Governança, GRI, Global Reporting Initiative, que é o estándar mais conhecido sobre informação empresarial. De novo, estamos falando dos impactos, né? GRI é uma estrutura para as empresas reportarem o que elas estão gerando de impacto positivo, impacto negativo, o que elas estão gerenciando, né? Os efeitos que ela tem sobre o meio ambiente e a sociedade, né? Então, tem tudo a ver na medida em que o GRI traz uma pauta, né, que faz todo sentido do ponto de vista da gestão do ESG. E uma pergunta que veio ali recorrente, a diferença entre ESG e sustentabilidade empresarial. E acho que o ponto importante é o seguinte, ESG é uma lógica que ela parte dessa visão de você incorporar na tua gestão do negócio, né, num raciocínio de negócios, os aspectos ambientais, sociais e de governança, né, pensando com uma visão mais estreita ou mais ampliada, quanto mais ampliada, melhor, o que gera de valor para uma empresa você ter uma certa gestão levando em conta esses fatores não econômicos, não diretamente econômicos, né? Essa é a essência do ESG. Quando eu falo em sustentabilidade empresarial, estou pensando na empresa olhando a sociedade como um todo e pensando na maneira como ela pode contribuir para que essa sociedade avance e se desenvolva. ESG tem uma lógica sobre os impactos do mundo na empresa. A sustentabilidade tem uma lógica dos impactos da empresa no mundo. Vou parar por aqui, senão eu falo demais. Fica quieto. Gente, tem muita pergunta, viu? E eu acho que, de uma maneira geral, fora essas que você já respondeu, Aaron, e foi ótimo, porque você embrulhou várias perguntas, né, numa grande resposta aqui, porque no final de contas está tudo interconectado de alguma maneira. Eu acho que a gente traz aqui, eu vejo algumas perguntas muito específicas sobre quem cobra o ISD, se é um regulador que deveria fazer, se o governo, de alguma maneira, deveria estar envolvido nisso. Eu, assim, começo dando um palpite aqui que, como alguém colocou, quem cobra o ISD é o mercado, ou a sociedade, né? Não o mercado. Vai ser o consumidor que vai deixar de consumir os produtos daquela indústria, se ela for uma indústria que, enfim, desmata ou tem práticas anti-direitos humanos né, nas suas formas de trabalho. A gente viu isso com várias marcas, inclusive de roupas, nos anos anteriores, em que, quando começa a ser, né, mostrado como é que é o ciclo de produção dessas peças que a gente compra, né, nas araras das lojas, não foram os investidores, foram primeiro a sociedade que deixou de consumir aquele produto. Mesma coisa para os alimentos, e a gente vai ter isso né, em todos os setores. Mas, de fato, acho que ainda a gente precisa ver, e acho que alguns países têm feito isso, mas no Brasil a gente ainda tem visto pouco, um esforço do próprio país de colocar um pouco algumas regras. Acho que a gente tem liberdades econômicas aqui que são apreciadas e são importantes. O mercado precisa, o país precisa dar condições das empresas, né, desenvolverem, produzirem. Esse é o fim né, do que a gente espera das empresas, que elas produzam, empreguem, gerem né, resultados para né, todo mundo que está à volta dela, mas a gente ainda vê pouco esforço, eu diria, tá? Estou falando aqui do alto da minha
não especialização em questões ambientais e, eventualmente, em sociais. Acredito que ainda faltam políticas mais concretas, além das óbvias, porque são acordos internacionais que foram firmados, seja a COP, seja organização, as regras da OIT ou da ONU Direitos Humanos, esses todos são acordos firmados que são o mínimo que o Brasil tem que fazer e impulsar que as empresas, né, promovam também, de alguma maneira, respeitem aquelas regras. Mas seria momento da gente começar a ver regras mais direcionadas para empresas em relação, por exemplo, à poluição, a desmatamento, a questões relacionadas à diversidade? A gente vê muito alguns bancos, principalmente, né, muito motivados pelo exemplo dos bancos europeus, agora colocando taxas diferenciadas para empresas que vêm captar recursos, né, vêm pedir empréstimo para os bancos e que estão buscando esses empréstimos para um desenvolvimento de algo, né, de energia renovável, ou algo ligado à diversidade, enfim. E as taxas são menores para esses empréstimos do que para empréstimos para fluxo de caixa e outras operações corriqueiras da operação. Então, já há um ganho e uma preferência dos bancos com limites maiores aprovados pelos conselhos de administração dos bancos para ceder empréstimos para essas novas energias ou para esse tipo de renovação, transformação ambiental. Mas a gente ainda vê pouco regras, né? Essa é a minha impressão estando de fora do mundo ambiental e não sentindo na pele, como a Dilma, a questão social ou, eventualmente, questões de diferenciação social. Qual é a opinião de vocês, Suzana e Dilma? É que eu comece, Suzana, ou começa você? Então, vamos lá. Adorei que você trouxe essa pauta, né, dos bancos e com juros. O Brasil, a vida inteira, teve juros mais altos para qualquer mulher empreendedora que fosse tirar. Os juros eram tão altos que nos convidavam a não tirar dinheiro do banco. Então, a gente vê aí uma maioria de negócios de mulheres hoje que foi aberta e gerada se autossustentando. Aquilo que entrava era o que autogerava. Hoje a gente já vê uma mudança nisso. Então, a gente vê bancos com taxas direcionadas apenas a mulheres, bancos direcionados à questão da diversidade, e não só na questão de bancos. A gente hoje entende as empresas, esses ecossistemas empresariais, fazendo uma coisa que começou muito recentemente, chamado compras inclusivas. Quando eles compram de empresas de mulheres e de pessoas da diversidade. Então, não só na questão da equidade de gêneros, mas na questão de pessoas pretas, LGBTQIAP, PCDs, e por aí vai. Então, você já entende que essas empresas globais direcionam uma parte do que elas compram para pôr dinheiro na mesa, porque é muito do que a gente falou. Não adianta só você falar, ai, que bom, só você incluir. Tem que pôr dinheiro na mesa. Se você não coloca dinheiro na mesa... E, gente, quando eu falo isso, eu que trabalho aí com empreendedoras que estão ali bem na base da pirâmide, que fazem o chup-chup, gente. Assim, os R$5.000 que você coloca na mesa é uma máquina nova de chup-chup, é uma geladeira nova, é um freezer novo, e isso já está provado nas pesquisas, não vem e não retornam só para o bolso dela, eles invadem a sociedade e invadem uma parte super importante que, sem isso, a gente não vai para frente: educação. É ali que elas começam a financiar educação. Quer fazer o quê? Robótica? Eu pago para você. Né? Então, elas pagam ali na comunidade, né? Principalmente as mulheres. Não acontece isso quando você pesquisa os homens, tá? Isso acontece quando você pesquisa a população de mulheres empreendedoras, porque aquele dinheiro que vem autofinancia uma série de coisas, principalmente em relação à educação. Suzana, está com você. Foi ótimo você ter falado isso, Dilma, porque
eu me lembrei do Banco Brahmin, do Muhammad Yunus. O Muhammad Yunus, ele tem um livro dele que me impressionou muito, que chama O Fim da Pobreza, algo assim. E eu comprei no aeroporto, eu estava sem nada para ler, comprei e devorei o livro e acho que todo mundo devia ler, porque o que ele mostra ali? Que é muito fácil resolver os problemas desde que você queira. E ele fez exatamente isso. Essa tua história de 5.000 reais, ele via, porque, por exemplo, a pessoa que vai fazer uma cestinha, né? Ele tinha o atravessador e o atravessador dava para ele centavos. Então, o que ele fez? Ele começou a acabar com o atravessador. Eu sei que é uma história que sai um pouquinho da história, assim, do nosso tema, mas, na verdade, o âmago está aí. Por quê? Primeiro ele percebeu a importância da mulher. Então, mais de 90% dos empréstimos do Muhammad Yunus são para mulheres, e são pequenas doações, né? Não são doações, são empréstimos. As pessoas pagam. Tem uma taxa micra de inadimplência, praticamente não tem, a não ser quando acontece algum acidente com a família, e sair da miséria, porque a grande desafio, e o Brasil está vivendo isso de novo, é sair da miséria, gente. A gente não pode. O país é um 10º país, potência econômica do mundo, não pode ter 33 milhões de pessoas passando fome, não é possível. Então não adianta falar de ESG se a gente não tratar de assuntos como esses, ou a perda da Amazônia, sabe? São assuntos que são maiores do que nós. Que mundo nós estamos deixando? E cabe a gente adotar determinadas práticas que possam levar a atitudes diferentes. Agora, as empresas, eu peguei um dado de um artigo que eu tinha escrito há mais tempo, quase 70%, era 69% das maiores fortunas do mundo são empresas, não são mais países. Então, olha bem o poder das empresas, a gente precisa das empresas, sabe? Antigamente era sempre aquela coisa assim, 3 setores, né? Governamental, sociedade civil e mundo empresarial. Gente, acabou isso, nós temos que nos integrar para salvar esse planeta. O planeta está pedindo, e o Brasil tem uma responsabilidade imensa. Então é isso, eu acho que a gente tem que acordar, tem que agir, e tem que sair da inércia. Nós temos que ir aonde vocês estiverem, né? Deixa eu ver quantas pessoas, 167 pessoas estão aqui. Não importa a posição que vocês estão, o que dá para fazer. E se alimente dos pequenos passos que a gente dá. Porque esses passos vão cada vez trazendo para a gente a noção de que é possível e de que o passo pode ser um pouquinho maior ou atingir outras esferas da sociedade. Mas é a humanidade que está causando os maiores danos. Claro que teve agora um tremor de terra pavoroso que a gente não sabe nem como lidar com ele. Mas o resto, assim, nós estamos impactando, como é que é a história? 70% das perdas da natureza são por efeito humano. Uhum. Então, gente, não dá. Vamos mudar, né? É a educação pelo amor. A educação é a resposta. É a resposta. E a mulher, isso, tá. só para complementar, o que é o Brahmin e pessoas que trabalham como você, Dilma, que trabalham com mulheres, percebem? Os homens que me desculpem, mas as mulheres, elas pensam na comunidade, na família. E os homens pensam na sua imagem. Então, é diferente, a abordagem é diferente. Eu tenho muito orgulho, porque o IP tem mais mulher hoje do que homem em todas as posições. Aconteceu, gente, não foi planejado. Os homens do IP que me desculpem, mas aconteceu. Então tem um equilíbrio, não importa. É equilíbrio e é inclusão. Eu não quero ser mais, eu quero ser, né? E é isso. É exatamente como a Dilma estava falando, ela já começou trazendo estatísticas, né? 56%
da população brasileira são mulheres pretas. Se a gente olhar só mulheres, são 53% da população, é a maioria, então é difícil pensar que não tem espaço, pelo menos para um equilíbrio, né? E como a gente estava falando da Deixa eu só educação... corrigir, Sim. só o grupo de mulheres dão 27% mulheres pretas da 27%. população, A 53 população mulheres, preta. isso. É o População preta maior é grupo 56%. populacional. Claro. Maior E grupo de autodeclaração, empreendedoras, gente. sim, maior Sim. grupo de empreendedoras desse país. Já Com nasceram certeza. como empreendedoras. São parte desses 100 milhões de estabelecimentos comerciais, porque são elas que estão movimentando por Pix ou com cartão de crédito essas operações, enfim, que a gente está vendo no mercado. A gente tem um pouco, algumas perguntas aqui sobre a dificuldade de implementar algumas práticas no Brasil. Então, eu tenho aqui a questão da LED, né, do LEED, na verdade, que é a construção de prédios que eles chamavam, né, de AAA, porque eram sustentáveis, eficientes em energia, eficientes em recursos, mas aqui o Marcel está colocando que ao longo dos anos as pessoas foram perdendo o interesse, né, pelo que eu entendo, por esse tipo de certificação, e que, enfim, que as pessoas, que o consumidor de fato não conhece isso. Aí eu acho que a resposta é a gente conseguir levar essa informação e educar de alguma maneira a sociedade, a população, os consumidores, nesse caso dos edifícios, para conseguirem trazer essa demanda, porque se a sociedade não demanda nada e não é informada, não aprende, não se educa e não demanda, vai ficar tudo como está. Porque só com demandas é que a gente troca políticos, troca quem lidera a escola, os presidentes das empresas, enfim, eu acho que tem um poder da sociedade que eu acho que por muito tempo foi de alguma maneira minimizado ou abafado ou era muito fragmentado. Hoje a gente está vendo as vozes se unindo e só com, né, essa coalizão de pessoas, vozes, da sociedade, a gente consegue, de fato, ver movimentações ou mudanças acontecendo, todo mundo demandando algo novo e as empresas e o país tendo que reagir a isso. Alguém coloca aqui, a Daniele, que considera a licença social para operar a personificação na essência do ESG, o ápice do ESG. Alguém consegue falar sobre a licença social para operar? Alguém conhece esse conceito? Acho que eu posso comentar. Isso é um conceito que aparece muito, por exemplo, na parte de grandes empreendimentos, grandes obras, né? Na ISO 26000 se fala bastante disso, em outros documentos que antecederam essa norma, que é a ideia de não é uma licença formal, mas vamos dizer assim, o consentimento que a sociedade tem, uma comunidade tem, para que uma certa empresa opere no seu território, né, na sua esfera. Então, vamos dizer assim, uma empresa sem licença social para operar, ela vai ter tantos problemas naquela comunidade que ela vai acabar sendo inviabilizada, né, naquele território, naquela jurisdição. Então, isso acontece muito com grandes empreendimentos. Eu não sei se dá para chamar isso de ápice do ESG, no sentido de que eu acho que a licença social para operar, ela talvez reflita isso que você mesmo está falando agora, Luci, que é a sociedade aceitar ou não aceitar certas coisas e se manifestar nesse sentido. Então, eu acho que a licença social para operar talvez seja, né, uma expressão que sintetiza essa ideia da aceitabilidade, né? Então, eu não colocaria como sinônimo o ápice do ESG, eu colocaria como uma coisa da demanda social, né, pela empresa para esse conjunto de coisas. E eu queria fazer um comentário curto sobre isso, que me até endereça algumas perguntas ali, a questão vamos dizer assim, de por que os atores vão fazer, as pessoas vão fazer, as empresas vão fazer aquilo que se espera delas do ponto de vista do ESG, né? A Suzana falou, a Dilma falou também sobre essa questão da mudança de atitudes, de comportamentos. E eu acho que a gente tem que, sem fazer uma dicotomia, mas levar em conta isso, que a convicção e a ética das pessoas, aquilo que cada um acredita a partir da sua educação, da sua experiência, é essencial para condicionar os comportamentos individuais e coletivos, né? Seja como líderes, seja como consumidores, seja como
pessoas que estão simplesmente participando como cidadãos na comunidade. E acho que esse é um caminho totalmente necessário e a partir daí a gente vai conseguir ter uma condição melhor no mundo. Né? Quando eu nasci, tinha 3 bilhões de pessoas no planeta, hoje tem 8. Né? Assim, eu não sou tão velho assim. Então, veja que assim, é inacreditável, né? Quando a gente fala ali a sociedade de abundância, em causar impacto, o planeta pedir socorro, é porque a gente está num modelo de produção e consumo que ele dava conta de uns 3 bilhões de pessoas no planeta, mas não dá conta de 8, muito menos de 9, 12 ou 11, para onde a gente está indo. Então, assim, se não mudar a forma de produção e consumo e, portanto, os valores que estão nas pessoas que estão consumindo, isso não vai ter solução. Né? Então, assim, claramente a gente precisa fazer isso, até porque um monte de gente que está hoje no mercado, não tendo acesso a bens e serviços, precisa ter acesso a bens e serviços. Né? Então, essa inclusão não pode ser nos moldes dessa forma de produção e consumo que a gente tem hoje, porque não cabe. Né? Assim, além de ser injusto, é impossível. Né? Então, assim, precisa mudar. E isso tem a ver com muito das atitudes das pessoas valorizarem. Por outro lado, as empresas, elas são instituições impessoais, né? E elas se organizam, quanto maiores elas forem, por regras que são regras impessoais, são regras que têm que ser muito simples, muito objetivas, para que muitas pessoas diferentes possam atuar dentro de uma organização só, dentro de uma lógica parecida. Isso é super complicado de acontecer. E por isso que as regras têm que ser muito simples e os incentivos têm que ser muito simples. Por que eu vou fazer aquilo? O que eu vou ganhar com isso dentro da minha esfera profissional? É o que norteia as ações das pessoas dentro das empresas, além dos seus próprios valores pessoais. Mas elas estão colocadas dentro de uma máquina, né, de cooperação, que é uma grande empresa, e também de competição dentro dela. O que tem que acontecer? A gente tem que mudar e atuar na lógica desses sistemas grandes, mas com regras muito simples. O ESG é a forma de tentar migrar esse tipo de regra para esse tipo de sistema. Né? Então, assim, eu não misturo ESG com valores éticos com educação, porque eu acho que são duas esferas diferentes da transformação que precisa acontecer. Uma é a esfera do indivíduo, dos valores. Uma outra é a esfera das organizações e das regras pelo qual a organização opera. Então, não quero dizer que dá para ter uma organização operando bem, feita por pessoas com valores péssimos. Isso não vai funcionar nunca. Né? Como diz a Marina Silva, instituições virtuosas não serão virtuosas se operadas por pessoas não virtuosas. Né? Então, assim, só para ficar claro que são partes do mesmo problema, mas ESG tem que ser entendido como uma coisa do universo, da lógica, de negócios, de empresa, de gestão, pode até não ser só de empresa, porque senão a gente mistura demais, e aí a gente perde o entendimento do que significa, de fato, ESG. Uhum. Desculpa ser chato. Não, mas é real, porque uma das coisas que eu acho que a gente precisa, né, confrontar quando a gente fala de ESG, não tem aquela coisa que talvez alguns anos atrás as pessoas pensassem, contrata fulano, eu preciso ser ESG, contrata fulano para fazer ESG, parecer ESG, não basta parecer, você precisa ser, e para ser não é uma pessoa que faz, é todo o ecossistema, de novo, né, dessa corporação, desse país, dessa região que precisa ser parte dessa transformação. E até respondendo um pouco a pergunta que alguns colocam de por onde começar, enfim, a gente aborda muito no curso essa visão estratégica. Se a empresa não colocar como propósito dela expandir crédito, vamos dizer, para uma instituição financeira, ou dar acesso a microcrédito, que é um pouco do que a Dilma e a Suzana vêm trazendo nas últimas colocações dela, ou, enfim, ou renovar a economia, de renovar a matriz energética para sustentabilidade ambiental, ou seja lá qual for o propósito, e não colocar dentro da estratégia da própria empresa como baixar isso em métricas e objetivos, né?
ambientais, sociais e de governança, não adianta contratar fulano que seja um nome muito renomado no mercado, porque não vai resolver, não é isso que resolve. É a gente fazer com que todos entendam, se eduquem, né, e dos seus próprios valores éticos consigam trazer essa agenda e respirar e trabalhar nela no dia a dia. Estou certa ao dizer isso? Só para a gente ir finalizando os últimos minutos aqui de discussão. Esse é o caminho, a gente se educar, se preparar, aprender como levar métricas, olhar exemplos e conseguir implementar realmente na empresa, mas envolvendo não só as pessoas da base, nem só as pessoas do topo, mas criando essa organização fluida e com mais alguém, com mais algum participante? Posso complementar? Eu acho que a visão é certíssima, tem que ser incorporado pela empresa. E no chat aqui, uma das pessoas me pediu para falar sobre os exemplos do IP com empresas. Na verdade, nós começamos as parcerias muito antes do ESG estar, vamos dizer, na crista, né, do movimento, assim, está pegando. E estou falando assim de algumas empresas. Então, em geral, foi alguém da empresa, alguém que manda, que tem o poder de influenciar, que acredita nas causas. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com algumas espécies ameaçadas, ou agora com carbono, né? Eu até respondi uma pessoa que perguntou aqui como é que a empresa entra. Carbono é uma situação que está todo mundo querendo compensar carbono, né? O mercado está crescente e a gente está realmente, o IP está replantando, vamos dizer, regenerando habitats para a fauna há 20 anos, então a gente sabe fazer. Mas tem também as parcerias, como a gente tem com o Grupo Martins, que tem o Banco Tribanco e que dá para o IP centavos em cada negociação, e o IP consegue fazer alguns projetos dos quais a gente teria dificuldade de captar recurso, ou a parceria com a Havaianas, que há 18 anos que a gente tem a parceria com a Havaianas. Então, vamos dizer, já é quase que maioridade, né? Uma parceria com a empresa, e que todas as esferas precisam acreditar. E eu ainda acho que a gente podia ser mais ainda influenciador dentro das empresas, sabe? Eles deviam chamar a gente para ir lá na fábrica. Eu sempre digo isso, para quando o senhor lá que está enfiando a borrachinha da sandália Havaianas IP, ele dizer, isso tem uma causa, e sorrir, sabe? Então, a empresa ganha com isso, porque a Andrea tem os dados todos, mas o funcionário hoje, ele escolhe onde ele quer trabalhar, principalmente se ele tem uma capacitação, e ele quer trabalhar em propósito. O jovem quer o propósito, não quer só dinheiro. Então, eu acho que a mentalidade está mudando. Então, vocês, assim, se vocês quiserem participar do curso, vocês serão muito bem-vindos. Ainda temos vagas, e esses detalhes todos de como fazer e exemplos práticos, eu acho que eles ilustram muito os pontos que nós estamos trazendo. Então, eu queria não deixar de mencionar que é possível, sabe? E mesmo numa época em que nós éramos ETs, nós éramos completamente fora da caixinha, loucos completos que resolveram levar a sua vida de uma maneira diferente, alternativa e, sinceramente, muito mais sem grana do que hoje em dia. Hoje em dia até a gente consegue ser bem, enfim. É isso aí. Dilma, alguma palavra final para a gente ir finalizando aqui? Temos poucos minutinhos, eu queria ouvi-la também. Só queria esclarecer até um pouquinho depois da fala do Aron, e quando eu citei a questão da educação, eu não citei a relação, mas sim o resultado de uma pesquisa onde mulheres empreendedoras, quando começam a ganhar o seu dinheiro, né, estão ali investindo. Então, hoje a gente vê empresas
aí recentemente, inclusive desenvolvendo um projeto, empresas aí grandes, inclusive do ramo da tecnologia, colocando dinheiro na mesa dessas mulheres empreendedoras. E o resultado da pesquisa é que a educação está ali, não a relação da educação na realidade com o ESG e com as boas práticas, só para ficar claro aí. A gente caminha, eu gosto de pensar que a gente caminha a passos positivos, né, nessa agenda ESG. Para mim, isso é uma jornada que a gente vai ter que se aperfeiçoar ao longo dos anos, até para suportar a quantidade aí de população e o mundo que a gente vive no seu desenvolvimento. Mas a gente só precisa lembrar que também o poder dessa decisão, e eu acho que o crescimento, né, da atenção ao ESG vem muito dos consumidores entenderem que, na verdade, a gente há pouco tempo entrou e está diante da primeira geração que tem opção de escolha. Opção, inclusive, de não querer trabalhar em grandes empresas. Isso nunca aconteceu na história do nosso país. Né? Todo mundo tinha o foco de, não, eu vou me formar, eu preciso de uma grande empresa, e hoje não. A gente tem profissões surgindo que pagam, inclusive, mais que ser um CEO de empresa sem o menor pepino, né? Sem nenhum pepino para poder resolver, sem nenhuma prática de ESG para poder implantar. Então, essa mudança do mundo, esse poder que o consumidor entendeu que ele tem, também muda muito tudo que a gente está pensando e está passando aí na sociedade e impacta direto na questão das boas práticas do ESG. É isso aí. Pessoal, eu vou finalizando por aqui. Eu vejo que ainda, né, as perguntas vão chegando, não sei, a gente não quero comprometer a agenda de ninguém. Acho que a gente pode ficar horas aqui discutindo, a gente sempre vai ter ideias, e esse acho que é o valor, né, de conseguir colocar as pessoas, as cabeças pensantes e com desejo de fazer essa transformação juntas. A gente acabou de falar da importância da mobilização da sociedade. Acredito que a gente está num pequeno ambiente aqui de cerca de 150, 160 pessoas com esse desejo de mobilização, e quero mais uma vez dizer que a gente vai continuar esse debate para quem vier com a gente na próxima turma do nosso curso, que vai acontecer agora em março, começa agora em março. Eu também tenho a alegria, a felicidade de ser uma das instrutoras do curso. Esse ano eu vou mentorar também, e estou muito feliz de a gente conseguir fazer uma discussão prática sobre ESG. A gente vê muita discussão, muita notícia nos jornais, enfim, reuniões, mas como é que a gente traz isso para a realidade das empresas, das corporações, grandes, pequenas, e para a nossa vida? E eu acho que esse é o valor que a BRIA Institute, junto com a ESCAS aqui do IP, estão trazendo para fazer essa discussão, e a gente ser esse agente de mudança que, né, nós sermos esse agente de mudança que a gente espera ver nos outros também. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, de aprender com vocês, aprender com as perguntas, porque cada pergunta é uma provocação que acende um sininho na cabeça e fala, como eu não tinha pensado nisso, ou quero saber mais desse assunto. Eu acho que é muito importante essa troca, e principalmente Aron, Dilma, Suzana, pela aula que vocês deram aqui, por essa pequena demonstração do muito que vocês têm para trazer para todos nós, como parte da nossa educação, né, para ser cidadãos desse momento de transformação e salvar o nosso planeta, salvar o mundo para a gente, para as próximas gerações. Muito obrigada, e eu passo finalmente as palavras aqui para a Andréia, que eu já vi que está na tela, e agradeço também, Andréia, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Lucy, nós que agradecemos, foi assim, passou tão rápido, foi uma riqueza tão grande de informações, uma super alegria ter você aí conduzindo essa discussão aí com o Aron, com a Dilma e com a Suzana. Eu tenho certeza que todo mundo está saindo daqui com muito mais informações e com muito mais reflexões. Então, acho que é importante colocar que isso daqui é um aquecimento para discussões que podem ser muito mais profundas e muito mais diversas,
temos vagas ainda e esperamos aí a sua inscrição. O curso começa no dia 3 de março e a gente tem um grupo de professores super seleto, muita gente na linha de frente, implementando ações, realmente colocando ferramentas para poder mensurar esses resultados e esse grande diferencial que a gente tem dos mentores. Não é mesmo, Adriana? Estava procurando o botão do mudo aqui. Obrigada, Andréia. E obrigada, pessoal. Que linda a discussão de hoje. Sim, a gente está super alegre de ter essa notícia aqui para compartilhar com vocês, a segunda turma que está vindo. E eu queria só resgatar umas coisas que eu ouvi aqui de vocês que me deixaram muito impactadas, né? Primeiro, a Suzana contando, né, de como que o IP faz esses projetos de conservação ambiental com as empresas, mesmo que não seja o core das empresas. Então, assim, dá para fazer, gente. Você não precisa ser uma empresa que está no meio ambiental para cuidar da natureza, para se envolver nessas questões, e o IP sabe como fazer isso e tem já tradição. Né? Ouvindo a Dilma falar de que o ESG é um problema complexo, não tem uma solução única, e que a partir da experiência de vida de cada um, a gente pode construir soluções. Então, isso é muito sistêmico, amei. Aron, quando você falou dos valores, quer dizer, o que cada um acredita é o que norteia as ações. Então, se a gente não reflete sobre os nossos valores, sobre as nossas crenças, a gente não muda as nossas narrativas e a gente não consegue mudar a nossa forma de agir no mundo e os nossos impactos. E, Lucy, você trouxe aqui muito, muito brilhantemente, né, que a discussão que a gente faz é uma discussão prática, né? A gente está aqui para ver o que é possível na realidade de cada um dos nossos queridos participantes e ajudá-los a encontrar caminhos de forma bastante prática. Então, olha, gente, estou esperando vocês dia 3 de março, a gente tem a imersão que começa no IP, quem quiser fazer virtual, faz virtual, quem quiser estar com a gente presencial, vai ser um prazer conhecê-los, né, pessoalmente em breve. Então, muito obrigada a cada um de vocês pelo tempo que dedicaram aqui conosco e nos vemos em breve no IP, dia 3 de março. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Obrigado, Obrigada. gente. Boa noite, obrigada.